Seja muito bem-vindo a mais um programa RotaCast Oficial, um podcast gravado dentro do meu motorhome enquanto eu viajo à Europa. Fala, meus queridões! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Seja muito bem-vindo a mais um programa RotaCast Oficial. Um podcast gravado dentro do meu motorhome enquanto eu viajo esse mundão tão pequenininho. Lembrando que nossa base ainda permanece Portugal. Estamos na cidade de Cascais. Não vou revelar a praia que eu estou, não vou revelar, mas estamos nesse lugar incrível que daqui a pouco eu vou mostrar algumas imagens para você. Eu só não vou colocar agora, que senão eu já vou revelar o meu convidado e eu ainda não quero revelar porque eu quero fazer a apresentação dele propriamente dita. Mas antes de revelar, inscreva-se no canal. Muitas pessoas assistem e não inscrevem. Inscreva-se no canal, ativa o sininho e se gostar do vídeo, obviamente, coloca o like. Sem mais delongas, vamos apresentar o nosso entrevistado de hoje. Se preparem, já vou dar spoiler porque tem muito conteúdo. O cara já participou de triatlon, Ironman, o cara é fera e também é CEO de um lugar aqui bem especial que o pessoal tá gostando bastante. Deixa eu apresentar. Não, só vou falar assim, ele é nascido em Peniche. Para quem não conhece Peniche, procura um lugar do surf, e aí? Aprendeu a patinar há 3 anos de idade e já jogou jockey patins federado até 33 anos de idade. Já percebeu que o homem é envolvido com esporte. Olha só, imigrante em Moçambique. Já viveu em Moçambique também, minha gente. Então a gente também vai falar sobre isso. Olha só, ele também atua, já saiu da área de produção, obras, eletricista, passou por várias áreas, comercial, venda. Já fiquei sabendo que ele não gostava de entrar na área de vendas, mas mesmo assim esse homem tem feito essa diferença de conseguir grandes resultados. Em 2011, na Angola, em Moçambique, Cabo Verde, Gana, Marrocos e Argélia, África do Sul, China e Turquia. Caramba, tem muita coisa aqui que eu quero entender, viu? Olha só, criação da segunda empresa em 2018, diretor-geral de uma empresa de mercado elétrico em 2019, 2021, 22, 23, anos de turbulência, e a gente vai entender isso aqui também, mas busca principalmente de autoconhecimento. Criação de 3 empresas, votos de matrimônios eternos, isso é coisa boa, vamos falar de casamento também. Em 2024, olha só o que esse homem fez. CEO da plataforma internacional, juntamente com Tiago Rocha e Pablo Marçal, aqui em Portugal. Escritor, Ironman Full, criou imersão Rota Empresarial, mentoria LMR, que também queremos saber o que vai ser isso, e tirei o CC. E é muita coisa. Senhoras e senhores, meus queridões, seja muito bem-vindo, Carlos Gesteiro, meu queridão. Muito obrigado. Muito bom, muito obrigado. É um prazer imenso ter você aqui. Igualmente, igualmente. Muito bom. Rapaz, Está um dia maravilhoso e escolheste um sítio gostou da vista? incrível. Gostou? E só por estar aqui neste sítio contigo já é um grande gosto, um grande prazer estar aqui. A vista é diferenciada. Eu falo que esse cenário aqui que nós estamos, olha só, é o cenário mais caro de qualquer podcast. Não é porque é meu, não. É porque foi criado por Papai do Céu. Eu terei que concordar. Não, sem dúvida é um cenário idílico, maravilhoso. Já tinha gravado algum podcast em um cenário diferenciado como esse? Não, nunca tinha gravado um podcast neste cenário e, antes de mais, quero dar-te os parabéns pela ideia, uma ideia magnífica e que traz um outro ambiente à conversa. É uma proposta diferente. Eu já participei de alguns podcasts e gosto muito de participar de podcasts. Porém, eu falei, eu acho que está precisando de uma inovação. E eu já tenho esse lifestyle há 7 anos, viajando full time de motorhome ou autocaravana, como nós falamos aqui em Portugal. Eu falei, por que não? Eu já trabalho, vivo, namoro, crio uma filha, por que não fazer um podcast? Então, inventei esse podcast, tem dado muito certo, graças a Deus. Temos entrevistados assim também de muito peso como você. Obrigado, feliz, obrigado. É uma honra tê-lo aqui. E vamos conversar, vamos bater um papo. Vamos a isso. Maravilha. Então quer dizer que você, casado, tem 2 filhos.
tenho 2 filhos, o Tomás com 9 e a Maria com 6. 2 filhos que me têm ensinado muito e que me têm feito entender que quando eles nasceram eu era um pai muito diferente daquilo que sou hoje, e que me fizeram também tomar consciência de que havia coisas que eu tinha que mudar. E eu hoje acho que tenho a certeza que sou um pai bem melhor do que aquilo que era quando nasceu o meu primeiro filho. E qual que é o nome da esposa? A esposa é Kátia. 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 Kátia Gesteiro. Kátia Gesteiro. Era condição, se não pusesse o último nome não casava, não é? E diz uma coisa, o Gesteiro tem alguma descendência ou é segundo nome mesmo? Como é que é isso? Sim, o Gesteiro vem... Eu nunca ouvi falar por isso. o Gesteiro vem do meu avô, Ok. do meu avô paterno, e que eu herdei do meu pai, mas eu não tenho ideia de onde é que vem exatamente a origem do nome Gesteiro. Mas sei que o meu avô era da zona sul do país, mas eu não faço ideia. Em conversa com um colega em tempos, também o nosso caríssimo Morivaldo, ele disse que havia o nome Gesteiro numa cidade do Brasil, que ele conhecia. E eu fiquei curioso, entretanto fiz algumas investigações, mas não cheguei a saber se tinha descendência brasileira ou se eram os brasileiros que descendiam de mim. Ou que trocaram algum nome, alguma coisa. E esse gajo aí, o que que ele é? Ah, ele é muito bom de gestão, ele é gesteiro. Aí pronto, ficou como segundo nome. O meu nome realmente cria sempre muita dúvida. Ao telefone as pessoas chamam-me cesteiro, festeiro, e é difícil acertar o nome Gesteiro. A minha esposa, quando viajamos, ela nem usa o último nome, usa Lopes, porque Lopes É mais um fácil. mais fácil, mais latino, então ela diz sempre, Cátia Lopes, então já facilita, porque já tentou muitas vezes falar o nome Gesteiro e toda a gente troca, então nós quando viajamos já usamos só o Lopes. Interessante. Vamos fazer algumas perguntas aqui para eu poder entender. Vamos lá. Hoje você é CEO da plataforma internacional, com o Thiago Rocha, que é o grande líder aqui, o que eu tenho muita admiração e muito respeito. Fiz o método IP com ele, juntamente com o Pablo Marçal. Me explica um pouco o que é a plataforma internacional para quem não conhece. Antes de responder à tua pergunta, deixa-me dizer-te que o Tiago é meu mentor também. Eu não sou só CEO da plataforma Agui, da empresa que ele aqui lidera. Ele começou inicialmente por ser meu mentor. Eu entrei numa mentoria com o Tiago, o qual agradeço imenso. E foi uma decisão, diria, talvez, desde esta fase dos 40 anos, talvez a melhor decisão da minha vida, porque elevou-me ao nível de consciência e a consciência, trazer clareza, é o primeiro passo para a mudança. A plataforma e o convite para eu vir para a plataforma nasce de alguma forma de uma aventura em tom de brincadeira, em que o Tiago me convida para ir para o Brasil com ele e eu vou numa viagem de 5 dias e vou para o Resort das Oliveiras, estou lá na plataforma em Alphaville, tenho contacto com todos os players da plataforma e umas semanas mais tarde o Tiago acaba por me convidar e desafiar-me para vir estar com ele nesta caminhada da plataforma e ficar como CEO. A plataforma, ela é por trás de todo o conceito, é uma empresa de marketing digital, mas que depois proporciona transformação. Este é o grande pilar da plataforma, é que ele proporciona a quem está connosco, a quem caminha connosco, transformação. E nós dizemos, a transformação em quê? É que, como eu tinha dito antes, para nós podermos fazer alguma mudança na nossa vida, nós precisamos ter clareza e tomar consciência. E o primeiro passo para isso é, por exemplo, o método IP, que nos traz uma clareza do nosso propósito, que nos abre determinadas portas na nossa mente e que nos diz, tu a partir deste momento criaste esta clareza, tens consegues entender estas evidências e a partir daqui é o passo para a mudança. Portanto, a plataforma é realmente uma empresa que promove a transformação e que está aberta e está disponível para quem quiser vir entender como funciona, está connosco. Eu ainda não tive a oportunidade de ir lá visitar. Tô devendo, inclusive, algumas visitas, porque eu já tive alguns convites, mas eu percebo ali que é um ambiente que muitas pessoas estão buscando mudança, estão buscando transformação, e vocês proporcionam isso, né? Porque tem várias palestras gratuitas, tem vários workshops pagos também.
enfim, tem muitas outras coisas, mas eu acho o ambiente muito importante. O que que você tem a falar do ambiente? Você que está vivendo esse ambiente agora, e o ambiente que você vivia anteriormente, tipo, foi um choque para você? Como que é isso? Foi, diria que foi realmente uma grande mudança. Deixa-me dizer que 99% do conteúdo que o Pablo, que o Tiago disponibilizam, que eu inclusive, como player da plataforma, ele é gratuito. Depois temos efetivamente os eventos pagos, hum, mas a maioria do conteúdo ele é gratuito. O que é que realmente, quando tu falas do ambiente, qual é que é a grande chave? É que nós hoje sabemos que ao mudar de ambientes, mudamos também as pessoas que estão nesses ambientes. Ao ter novos ambientes, novas pessoas, temos as tais novas ideias que nos vão dar novas ações e essas novas ações vão nos proporcionar novos resultados. E este é um contexto que nós dizemos, mas eu posso encontrar isso em qualquer parte. Eu que vivi 40 e quase 4 anos no mundo empresarial, até deixar de trabalhar para outros, eu não encontrava este ecossistema em mais lado nenhum. O que é que acontece? É que o ecossistema tem gente que já passou por determinadas situações profissionais ou situações de desafios pessoais e que depois incentiva claramente às pessoas a fazerem, a atingirem as suas metas, a atingirem os seus objetivos, sem, sem complicação, ou seja, existe uma descomplicação da situação. Fala-se muito sobre escrever um livro, fala-se muito sobre fazer um triatlo, fala-se muito. Essencialmente, são desafios. E os desafios fazem com que a nossa mente expanda e fazem com que nós ganhemos uma nova confiança sobre nós. Essa realmente é a transformação. Nós vivemos sempre atrelados à opinião dos outros, àquilo que os outros vão dizer de nós, àquilo que os outros implementaram na nossa mente, quando nós éramos mais novos. E é o romper com esse. Nós temos perdão, temos uns drivers mentais que são chaves que nós vamos implementando na nossa mente. Por exemplo, eu hoje, quando eu digo assim, eu errei. Ok, eu errei. Eu errei porquê? Porque eu não estava na rota certa. Mas eu não implementei em mim que eu perdi alguma coisa. Eu implementei na minha mente que ou eu ganho ou eu aprendo. Porquê? Errar todos nós erramos e só não erra quem não faz. Mas eu ter a consciência ou deixar que a minha mente me leve a pensar que eu perdi, eu estou a criar um sentimento negativo. Então eu implementei outra coisa que é, sempre que eu erro, ou eu ganho ou eu aprendo. Eu ganho porque acertei e se eu falhei, se eu errei, então eu aprendi a não cometer aquele erro. E são estas pequenas coisas que vão fazendo a nossa mudança de mentalidade. Por exemplo, nós, pela nossa própria, o nosso viés cognitivo, nós colocamos-nos sempre no papel de vítima. Porque o tempo, porque a outra pessoa, porque a política, porque alguma coisa fez com que nós ficássemos na situação em que nos encontramos. E quando nós viramos a chave e dizemos, não, sou eu que comando a minha vida, sou eu que comando o meu tempo. Eu não vou colocar-me no papel de vítima daquilo que me fizeram. O que interessa não é o que fizeram comigo, é o que eu fiz com aquilo que fizeram comigo. Então, quando tu viras essa chave e deixas de te colocar no papel de vítima, tu dás um sinal à tua mente que és tu que estás no comando. Então, se tu estás no comando, tu é que decides. Não são os outros que decidem por ti. E, e viver no ambiente da plataforma é adquirir conhecimento destas matérias, essencialmente, que te trazem autoconfiança, que te trazem conhecimento de ti próprio e que te dão um outro rumo, dar um outro rumo à tua vida. Muito, muito interessante. Eu vi o próprio Pablo Marçal falar que 40% do que nós somos hoje é genética. Nossos pais, 50% é ambiente e apenas 10% circunstância. Eu não sei qual foi a base científica ou pesquisa que ele trouxe isso, mas para mim fez muito sentido. Eu quis trazer esse tema do ambiente, não só por causa da plataforma, mas por causa das pessoas. Aham. Porque hoje as pessoas estão. A gente fala muito de ambiente aqui, e eu vou bater várias vezes nessa questão do ambiente, porque fez sentido para minha vida. Então, assim, estar num ambiente com pessoas que estão em busca
de desenvolvimento, de crescimento, seja na área pessoal, seja na área empresarial, seja na área familiar, seja na área conjugal. Conjugal e familiar ali são coisas para mim diferentes. Parental e conjugal, vou trazer dessa forma, que eu acho que vai trazer mais clareza para o pessoal. Faz total diferença. Por quê? Na minha visão, as pessoas que estão em busca disso, elas estão emanando uma energia, logo uma frequência diferente. Vamos ver. Entende? Então, quando as pessoas estão com a frequência diferente, e todos nós temos energia, e todos nós emitimos uma certa frequência. Às vezes esse lance de frequência não é muito claro, mas eu entendo dessa maneira. Todos temos uma energia, e cada energia emite uma frequência, né? Igual o som da nossa voz. Quem já viu aquele pessoal cantando assim, determinada nota, que saiu um timbre de voz ali que fez a água vibrar. Aquilo ali fez a água o quê? Vibrar, vibração frequencial. Então, quando você está num ambiente que as pessoas estão procurando isso, eu acredito que você acaba acessando essa frequência também. E muitas pessoas criticam isso, sabe, Carlos? Criticam, isso é mais uma coisa desse pessoal aí que tá na internet, etc. Mas eu queria ouvir da tua boca. Tudo bem, é um pouco suspeito, lá, vá lá. Mas eu queria ouvir da tua boca, porque você é português. Sim. E aqui critica-se muito, não só aqui, mas como em Angola, como em Brasil, ou algumas pessoas céticas, etc. E tá tudo bem não concordar, Sim. cada um tá na sua posição. Mas você, e que também é português, tem esse ceticismo. O que você achou nisso? Você tinha um pouco de ceticismo disso aí? E como é que foi pra você? Eu tinha muito ceticismo. E tá vendo? Tinha- Não, é bom, eu vou direto na fonte, eu vou na Eu tinha pergunta. muito ceticismo. Aí é muito Boa. ceticismo. Eu era completamente avesso a esta coisa das energias. Completamente. Eu não acreditava pura e simplesmente nisso. Esta fase de grande turbulência, interna que eu vivi nos últimos anos, que me levou a procurar autoconhecimento, levou-me a entender realmente que tudo é energia. E há uma. Eu, para aqueles que são mais céticos e para aqueles que gostam de mais dados científicos, eu gosto de falar sobre uma coisa que é a ressonância magnética. Toda a gente sabe que a ressonância magnética serve para identificar lesões no corpo. Mas a ressonância magnética nada mais é do que um equipamento que vai medir a vibração do órgão. E as lesões estão no sítio onde o órgão deixou de vibrar na determinada frequência que deveria vibrar. Não sabia disso. Pois. E eu também não sabia. E eu sou engenheiro eletrotécnico. Eu sou engenheiro civil. E a questão é que quando tu trazes base científica, quando trazes bases científicas para a discussão, tu aí ficas... começa-te a criar dúvida. E há vários autores, o Dale Carnegie, Napoleon Hill, que falam muito sobre a vibração. E não é só falar sobre a vibração, sobre uma coisa abstrata, é falar de vibração e trazer embasamento, trazer bases concretas sobre aquilo que é a nossa energia. E obviamente que uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, ela tem um nível de energia, cria ao seu redor um ambiente que não é mesmo de uma pessoa triste e deprimida. Portanto, nós costumamos dizer isto também nas empresas. Quando temos pessoas tóxicas, quando temos pessoas que vivem rancorosas, que vivem frustradas, elas vão acabar por contaminar o ambiente. Assim como quando nós temos pessoas alegres, felizes, elas também contaminam o ambiente. E o estar feliz, estar alegre, depende de nós. E quando nós entendermos que só depende de nós e não depende dos outros, é um grande passo para a mudança. Eu entender isso não foi só porque vim para a plataforma. É importante ter vindo para a plataforma porque as pessoas vivem dessa consciência, alimentam-se dessa consciência. Mas se queremos bases científicas, podemos procurar em livros. E há vários livros que nos podem trazer essa consciência. Eu, por exemplo, posso dizer que ouvia muitas vezes, a primeira vez que eu ouvi alguém falar sobre que os resultados dependiam das pessoas e do ambiente, eu fiquei na dúvida qual é que é a base científica disso. Existe um livro do Dale Carnegie que é Como Influenciar Pessoas e Fazer Amigos, ou é ao contrário, fazer amigos e influenciar pessoas, isso. E existe logo nas primeiras páginas ele diz que depois de um estudo realizado pelos dois institutos que ele tinha,
ele determinou que o sucesso financeiro dependia 15% de conhecimentos técnicos e competências e os 85% era de engenharia humana. O que é isto de engenharia humana? A engenharia humana é perceber pessoas, é perceber como as mentes funcionam. Portanto, já está determinado que só 15%, que é um valor, 17, 14 e 15%, depende das competências técnicas. Então, se o resto depende das competências humanas, porque é que nós não apostamos nas competências humanas? Quais é que são as nossas competências humanas? Elas estão ligadas ao nosso QI ou estão ligadas ao nosso QE? Elas estão ligadas ao nosso QE. É a nossa gestão de emoções. E a nossa gestão de emoções mexe não só connosco, mas também com os outros. O nosso QI, nós sabemos que ele não é mutável. Ele nasce connosco e vai morrer connosco daquela forma. É a nossa capacidade lógica de adquirir conhecimento. O nosso QE tem a ver com a nossa gestão de emoções. E ele é mutável, é treinável. Eu não sei se já ouviste falar no teste do Marshmallow. Teste do Marshmallow. Essa eu nunca ouvi. Eu vou até prestar muita atenção. Eu nunca ouvi falar. O Walter Mischel foi um psicólogo que em 1972 realizou um teste com 600 crianças. E ele proporcionou o seguinte exercício. Ele colocava as crianças numa mesa e dava-lhes um marshmallow. E dizia-lhes, se tu esperares que eu volte, quando eu voltar eu dou-te 2. Já vi com chocolate. Esse teste já foi realizado muitas vezes, talvez até milhares de vezes, por vários técnicos, vários especialistas. Chegaram todos à mesma conclusão. Quem tem a capacidade de conter a vontade da satisfação imediata vai ter mais sucesso. Ele fez esse teste e 16 anos depois foi saber como é que estavam essas crianças. E determinou isso mesmo. Todas as crianças que se conseguiram esperar eram mais felizes, eram mais realizadas em vários aspectos da sua vida. Portanto, não foi uma coisa, não foi algo que nasceu do abstrato, não é uma ideia, é a gestão das emoções. E há crianças que já conseguem fazer isso, mas se eu explicar a um adulto que quando entra num negócio, quando entra num relacionamento, quando entra num casamento, que as coisas não vêm, o resultado não é imediato, que o resultado é a longo prazo e que nós temos que continuar a fazer determinados hábitos, criar determinadas dinâmicas e esperar que o resultado venha lá na frente e não querer satisfação imediata, lá na frente o resultado vai ser outro. Portanto, tem tudo a ver com a parte mental, tem tudo a ver com a parte emocional, muito mais do que com a aquisição de competências. Eu não lembrava do marshmallow, mas eu achei muito interessante. Você falou de, 16 anos depois, eu não lembrava dessa parte do experimento. 16 anos depois foi comprovado que essas crianças tinham um resultado diferente daquelas pessoas que queriam. É muito interessante. E isso faz muito sentido, por exemplo, na parte do atletismo, na parte profissional também, e também na parte conjugal, acredito. Mas eu quero voltar um pouquinho ao ponto que você falou de 15% e 85%, que você me trouxe uma métrica um bocado diferente. É porque geralmente as pessoas conectam, só trazem isso simplesmente com a network. Né? 15%, 85% dos seus resultados é proveniente da sua network. E você já me trouxe um dado um bocado diferente. Também é da network, mas principalmente das pessoas. Mas as pessoas relacionadas ao quê? Ao relacionamento. E ao relacionamento ligado ao quê? Às emoções. Isso para mim fez muito mais sentido nesse quebra-cabeça. Para mim agora eu consigo encaixar todas as peças do que somente com network. E eu pratico muito network, muito relacionamento. Acho que você já me viu aí em alguns lugares e já deve ter ouvido falar meu nome em alguns lugares. Mas era muito, o pessoal conecta muito com network. Muito, mas você me trouxe cara, é muito bom participar de podcast, porque eu aqui, eu aprendo, não sei vocês, né? Nem sempre é mais do mesmo. É uma palavrinha que você escuta que muda completamente o sentido. Engenharia de pessoas. Pra mim faz muito mais sentido que somente network. Caraca, que demais. Eu próprio, esta convivência com a plataforma trouxe muita consciência em vários aspectos. Um aspecto que eu quero partilhar contigo também é o treino. Porque é que eu hoje digo que sou o melhor pai e continuo a ter que melhorar como pai do que era antes? Porque eu hoje tenho consciência que eu sou um treinador. Eu sou um treinador dos meus filhos. Eu já fui um atleta. Eu sou um atleta amador, eu já fui um atleta semi-profissional, mas para nós
conseguirmos qualquer coisa, nós repetimos dezenas, centenas de vezes, se for preciso, até conseguirmos realizar aquela tarefa, executar aquele chute, aquele remate. Nós vamos fazer centenas de vezes. Então, porque é que nós com os nossos filhos não temos que fazer também centenas de vezes? Quando nós mudamos aquela chave, dizer eu não sou só pai para eles imitarem o meu comportamento. Eu sou o pai para os treinar, para os incentivar a fazer e repetir as vezes que forem necessárias até eles conseguirem atingir aquilo que é necessário. E não é só para a escola, para o desporto, é em casa, nas tarefas. Quantas vezes eu repito hoje sem me chatear coisas que eu antes, quando repetia, já me zangava. Porque eu sei que é um treino, eu sei que vou ter que repetir muitas vezes. E quando eu meti isso na minha própria mente, tornou-se tudo muito mais simples. Por isso é que eu digo, o primeiro passo para nós realizarmos alguma coisa é nós deixarmos de sentir vítimas. Quando nós deixamos de nos sentir vítimas e nós assumimos que temos um papel, eu tenho um papel como homem, a minha esposa tem um papel como mulher, e nós temos esse papel que vai sendo definido ao longo do tempo, porque ele vai mudando, não é? À medida que os filhos vão crescendo, nós vamos ter que assumir outros papéis também, diferentes ações, mas quando eu assumi, quando eu entendi e tive clareza de que eu não sou só pai, e o que é isto de ser pai, eu sou um treinador da minha casa, eu sou treinador dos meus filhos, e um treinador também erra, também perde jogos. Então eu hoje tenho que ser um treinador todos os dias melhor, para poder ensinar todos os dias melhor, para poder fazer com que eles repitam todos os dias melhor. Repetir com entusiasmo. E isso foi algo que o ambiente da plataforma, que o Tiago principalmente trouxe na minha vida, foi esta consciência, e que depois eu fui ler e trazer este embasamento, esta base científica com literatura, que é extremamente interessante, que é não só nós ouvirmos alguém falar, alguém que nós escolhemos para mentor, mas depois termos literatura que nos diz, ok, estão aqui pessoas que têm resultado, estão aqui pessoas que fizeram análise estatística, estão aqui pessoas que ouviram outras pessoas conversar e falar sobre. Então, está aqui, este é o dado científico. E é sobre isso. Quando nós ainda há pouco estávamos a falar de energia, Napoleon Hill tem vários livros, o Pense e Fique Rico talvez seja o mais famoso, mas ele tem um livro que é o manuscrito, que é tipo uma bíblia. E ele passa muito tempo a falar sobre energia. Há coisas que nós estamos aqui hoje a conversar e que nós não sentimos. Nós sabemos que existe eletricidade, mas nós não a estamos a sentir. Ela está-nos a proporcionar este diálogo, mas nós não sentimos, nem a vemos, mas ela existe. Então porquê é que nós negamos outras coisas, não é? A gente só acredita naquilo que vê, né? Tipo, só acredita naquilo que vê, mas existem coisas que não conseguimos ver, muitas vezes não sentimos, mas existem. E trazer essa consciência para o dia a dia e entender com a mente, com a parte emocional, começar a juntar todas as peças, fez com que eu hoje seja uma pessoa bem diferente daquela que eu era há 2 anos, 3 anos atrás. E eu quero pegar um gancho do que você falou, ainda vou voltar na parte do atletismo, que essa é uma parte muito interessante também. Mas eu vou confessar uma coisa aqui. Algum tempo atrás, eu sou pai de uma menina chamada Sophie, tem 19 meses, e mesmo antes dela nascer, eu usei essa frase, eu não vou ser só o pai da minha filha, eu vou ser treinador dela. Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, que meio que desdenhou, não sei se conhece esse termo, tira esses seis assim, sabe? Meio que de um ar de deboche, e falou assim, isso é papo de coach. Eu falei, olha, pode até ser, né? Mas, e aquilo ficou no meu coração, porque era uma pessoa próxima, meio que me chateou. Aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Então vou falar um palavrão aqui em inglês que fica mais bonito, né? Take fucking yourself. Tipo, tô nem aí pra eles. Porque eu acredito nisso. Se eu acredito, eu vou fazer. Se vai estar certo, não sei. Mas eu vou fazer. Se eu tiver errado, eu vou pedir desculpa. Não para a pessoa que me falou, eu vou pedir desculpa para minha filha, eu vou pedir desculpa para minha esposa. Mas eu fui lá e falei, cara, faz muito sentido. Por quê? E aí, trazendo até o ponto que você falou, quantas vezes você treina o seu filho a andar? Quantas vezes você treina o seu filho a falar? Quantas vezes você treina o seu filho a não mexe aí porque isso tal possa te fazer mal, né? Como meter o dedo lá na ficha da energia. Isso pode fazer mal. Quantas vezes você não levanta seu filho? Filho, tudo bem, você caiu? Tá tudo bem, levanta, você consegue. Continua a andar.
Quantas vezes você fala isso para ele, né? Ou seja, o que você está fazendo? Você está repetindo. O que o treinador faz? E repete uma ação que você deve executar. Então, se olha o nome é treinador, ou seja, você é pai, mas também é treinador. Você não saiu da posição de pai, somente treinador. Isso também é uma coisa que eu acho que é distorcida. A pessoa só acha um treinador e não são pais. A gente já viu muitos, né? Muitos exemplos. Mas eu acredito que quando você consegue encontrar uma harmonia, não vou nem dizer um equilíbrio, porque o equilíbrio às vezes a palavra equilíbrio, ela sucede para cada pessoa. Mas eu acho que quando você encontra uma harmonia entre pai, principalmente, porque essa foi a missão que Deus nos deu, o treinador do seu filho, cara, isso faz completamente sentido na vida dele. E eu fui treinado para isso, sabe, Carlos? Eu fui treinado para a vida. E hoje, por exemplo, poxa, eu vou fazer 40 anos, tudo bem que eu já sou um calvo de coque, né, mas, cara, eu vejo que meu pai me treinou, meu pai e minha mãe me treinou pra vida, mesmo na simplicidade deles, na um jeito bruto, às vezes, de ser, porque eu apanhei muito, sabe. Mas faz muito sentido isso. Muito, muito sentido. Obrigado por contribuir, tá. E não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa, porque eu quero perguntar já outra coisa. Não, eu ia dizer que toda esta consciência, ela depois é transportada para as várias áreas da nossa vida, não só para a área de realização pessoal, para a área familiar, no casamento, mas também para a área profissional. E aquilo que vem do mundo corporativo, que é a análise de pessoas pelas competências, eu hoje tenho e aposto totalmente na parte dos valores e dos comportamentos. E isso tem-me ajudou muito. Eu tenho neste momento 3 empresas e tenho vários funcionários, e tinha alguns problemas crónicos com algumas pessoas que eram tóxicas e que ter estas novas ferramentas ajudou-me a resolver todas estas questões que estavam pendentes com pessoas muito difíceis. E foi muito interessante eu passar por este exercício para mim próprio, para provar que esta nova forma de gerir pessoas é muito mais acertada e tem muito mais êxito do que a antiga. Independentemente de eu já ter passado por várias empresas com centenas de pessoas e ter gerido equipas, tanto na parte da produção como na parte da venda, eh, eu hoje pude comprovar nas minhas próprias empresas, com as próprias pessoas que trabalham para mim, que esta nova gestão de emoções é muito mais eficiente do que a gestão corporativa à moda antiga. Eu não diria à moda antiga, mas é aquilo que eu fazia antes. Não é que seja antigo, porque praticamente, eu diria, 90% das empresas têm este tipo de comportamento e faz este tipo de gestão. O que é que eu ainda recentemente agora respondi a um questionário que dizia assim: como é que devemos promover? Pela competência ou pela idade da pessoa, pelo tempo de casa? E eu respondi: nem uma coisa nem outra. Devemos promover a pessoa se ela está alinhada com os valores, com a cultura, com os rituais, com os comportamentos da empresa. Porquê? As competências ela vai adquirir. A pessoa, é verdade que a competência é importante para a função. Mas é mais importante o comportamento da pessoa, o hábito, e se ela está incorporada e está junta na cultura da empresa. Porque se eu tenho uma pessoa que é muito boa tecnicamente, mas ela está aculturada, ela não está na cultura, então vai trazer-nos problemas a longo prazo. E este tipo assim como, por exemplo, nós chegamos a uma empresa, já temos algumas pessoas que estão identificadas que elas não estão dentro da cultura da empresa, elas têm comportamentos que não são bem vistos, então nós temos que eliminar aquilo rapidamente, porque vai ter um reverb, vai ter uma vibração para todos os outros funcionários. E quanto mais tempo nós demorarmos a tomar essa decisão, mais tempo vamos fazer com que o problema se propague. E os ambientes, costuma-se dizer que chegamos lá e mudamos as pessoas. Nós não conseguimos mudar as pessoas, nós mudamos os ambientes. Se tu entrares dentro de um ambiente que as pessoas têm um determinado comportamento e tu tens outro, então tu não vais conseguir incorporar-te naquele ambiente. Eu vou dar-te dois exemplos. Não sei se já viste, há aquele teste em que há vários indivíduos sentados num consultório de um consultório clínico. Ok? E sempre que há um som, as pessoas levantam-se. Estamos sentados, toca o som e nós levantávamos. É um experimento. É um experimento. Entretanto, entra uma pessoa
que não está naquele ambiente. O som toca e ela vê todos a levantarem-se. E toda a gente baixa. Ao final de 2 ou 3 toques, ela começa-se a levantar e a baixar, sem saber porquê. Porque ela entrou no ambiente. Ela não faz ideia porque é que toda a gente se levanta. Toda a gente se levanta e baixa. E ela entrou no ambiente. Assim como colocaram 6 atores e colocaram um papel na frente com 4 riscos. 3 riscos num lado e um risco do lado de cá. Este risco tinha assim este tamanho e os outros tinham 3 riscos deste lado, um deles era igual. Os 6 atores disseram que o risco que estava igual a este era um que era diferente. Quando chegou à vez da pessoa, ela também disse que era aquele que estava errado. Que ela entrou no ambiente. As pessoas entram no ambiente. E aí tu revelas se a pessoa... Qual é que foi esta coisa do experimento? Quem é que não se levanta? Quem é que vai contra o ambiente? São as pessoas que têm a identidade e o propósito definido. Essas pessoas não vão dizer que aquilo é igual quando está errado. Então, a grande maioria das pessoas, elas entram dentro do ambiente e fazem o ambiente. Portanto, tu não consegues fazer esta mudança se não conheceres pessoas. Essa do ambiente eu também não conhecia desse experimento. É verdade. Interessante. E demais, demais. Isto para dizer que a plataforma o que é que faz? Tu entras dentro do ambiente, vais-te desafiar para fazer triatlo, vais-te desafiar para fazer um livro, vais-te desafiar para fazer uma mentoria, vais-te desafiar para vir falar da tua vida para transformar as outras pessoas, para proporcionar transformação, vais ser incentivado para contar a tua história, vais ser incentivado a desbloquear uma série de coisas. Porquê? Porque entraste num ambiente de desbloqueio, entraste num ambiente de lixo. A gente costuma dizer, temos lá umas frases escritas nas paredes, uma delas é: vai cuidar da sua vida, a sua opinião não governa a minha vida. Há várias destes drivers que nós instalamos. Para quê? Para a pessoa se libertar das amarras daquilo que foi, do quanto foi hostilizado enquanto era pequeno, ou do ambiente em que viveu, e realmente deitar cá para fora aquilo que tem, libertar-se. É isso, viver na plataforma. Demais, demais. Eu quero pegar um engancho aqui desse ambiente e falar para você. Quer viver nesse ambiente de Portugal, você que quer vir para Portugal, viver, trabalhar, criar a sua família, a sua empresa aqui em Portugal, você precisa vir da maneira correta, você precisa vir com visto, você precisa vir com tudo organizado. E o escritório da doutora Helena Neves é especializado em fazer isso. Então, tratar do seu processo de visto, abertura de empresa, legalização, visto de residência aqui, o meu visto de residência permanente, é ela que está tratando, não só o meu, como da minha esposa, também da minha filha. Processo de cidadania portuguesa, porque logo, logo eu vou ser um Tuga, porque eu já tenho bigode enrolado e meu nome é Eric Silva Ribeiro. Mais Tuga do que isso, é impossível, né? É só o sotaque que é um bocadinho diferente. Mas pronto, você que quer vir para Portugal de maneira legal e viver este paraíso que nós estamos vivendo, vocês estão vendo em muitos outros, procure o escritório da doutora Helena Neves. Deixa-me dizer-te que isso estamos agora a falar é muito importante, que é quando, principalmente o povo brasileiro vem para Portugal, que venha já com consciência do que vai encontrar aqui, que venha realmente legal, é determinante para a estabilidade emocional, que já estabeleça um ponto de contacto com alguém que já cá esteja, se não tem família, que procure alguém, e que realmente já venha com as coisas para quando chegar possa estar inscrito na Segurança Social, ter um número de contribuinte e estar totalmente legal para poder procurar emprego e poder fazer a sua vida. Facilita muito o processo. Muito, muito, muito. Eu tive o prazer de estar aqui em Portugal, consegui a residência, cidadão de União Europeia. Minha esposa é descendente de italiana. Então o processo para mim foi mais fácil. E mesmo assim eu encontro dificuldade. Imagina as pessoas que vêm sem tudo isso organizado. Imagina a dificuldade. Eu tenho amigos, colegas, empresas, empresários aqui que têm uma imensa dificuldade, imensas. Mas olha, eu quero pegar um ponto aqui também, falando da parte do atletismo, né? Talvez você não saiba, não sei se sabe ou se não lembra, mas eu vou disputar o campeonato de fisiculturismo natural, né? Era para ser esse ano, mas esse ano já deu uma pausa no projeto. Deu uma pausa no projeto, não. Dei prioridade a outras coisas, mas continuo a treinar pelo menos 5 vezes na semana. Tem que ajustar agora minha dieta novamente, essas coisas, mas estou lá treinar em um ambiente diferente. Eu treino, por exemplo, na Mr. Big. Não sei se você conhece,
mas é a primeira academia de atletas aqui de Portugal e, na minha visão, a melhor que existe em Portugal depois da Blackout. Depois da Blackout. Então, assim, por causa do ambiente, por causa do aparelho, por causa da segurança, por causa de tudo isso. Mas eu queria puxar um gancho dessa parte do atletismo, porque aos 42, aos 43 anos, eu quero participar do primeiro triatlo. Eu quero fazer, porque eu também sou muito ligado a essa parada do esporte. Eu já cheguei a fazer 1.150 flexões em 2 horas, 355 barras, no ano de 2022 ou de 2021, não lembro agora. O que eu lembro de ter contado pelo menos 12 meia maratonas, fora as intermediárias, 12, 16, 18. E eu, as flexões, voltando para as flexões, eu não fazia uma vez só. Não, eu fazia 2 vezes por semana a mesma quantidade. Comecei com 100, depois até chegar a 100 e os 150. Cristiano Ronaldo, você perdeu para... você só faz 1.000 flexões. Mas você participou de um triatlon, cara, e de um Ironman. Como que foi pra você? Tudo bem, você já veio no mundo do esporte, etc, mas me conta um pouquinho dos aprendizados, primeiros desafios e os aprendizados. O que mudou, assim, na sua época? Cara, porque é doideira essa parada. Olha, é engraçada a história. Ela começa depois de eu ter feito o meu primeiro IP com o Pablo, em março de 2024. A minha esposa e eu fizemos o IP em conjunto e depois entramos para a mentoria do Tiago. E nasceu esta história do desafio. Já havia, o Tiago já era Ironman, inclusive já era Ultraman, e a minha esposa, ela tinha pavor da água, tem pavor de nadar em águas abertas. Sabe nadar, mas em piscina e no mar não é assim muito, não está muito à vontade. E então ela disse, se é para me desafiar, se é para me pôr sobre o desafio, vamos fazer o triatlo de Oeiras, que foi o ano passado o primeiro triatlo que nós participámos. E o movimento até nasceu com ela a desafiar várias mulheres. Ela que nunca tinha nadado fora de pé. Ela falou pra eu ir, eu tenho que chamar mais alguém, não vou sozinho, né? Então ela lançou o desafio e começou a história do triatlo. Eu também nunca tinha feito nenhum triatlo. Eu digo que hoje eu amo a prova de triatlo. Eu hoje, se me convidares para ir fazer atletismo ou para fazer uma prova de ciclismo, eu vou ficar com a sensação que vai ficar a saber a pouco. Eu aprendi a amar a prova do triatlo, fiz o triatlo de Oeiras e depois, logo no primeiro ano, levámos 23 ou 24 pessoas. Este ano conseguimos lá colocar 41 pessoas. 41 pessoas para fazer o triatlo da equipa da plataforma. E depois é um ambiente que se vive todo em redor daquela família que se junta para se desafiar. O que é que eu acho incrível é que, por exemplo, neste caso da minha esposa, que eu amo incondicionalmente e tem sido a pessoa mais importante na minha vida para me fazer crescer, e muito tenho que lhe agradecer. Ela saiu em último da natação, saiu em último da bicicleta e saiu em último da corrida. Mas ela nunca desistiu. E foi até o fim. E é sobre isso que a gente ensina aos nossos filhos. Não interessa o lugar em que tu ficas. Tu só estás a competir contigo próprio. Tu só tens que continuar e chegar ao fim. A vida é sobre cortar a linha de chegada. Não é quem chega na frente ou quem chega atrás. É sobre cortar a linha da chegada. E isso é um ensinamento muito, muito importante. Não interessa se tu ganhaste ou se alguém ficou na tua frente. Não é isso que importa. O que importa é tu conseguires cortar a linha da meta. O triatlo, para mim, eu sou peniche. O triatlo em Portugal nasceu em Peniche, pela mão de um... Só não sabe, a verdade. Pela mão de um senhor que... Ali já é sofrido, porque tem uns burros ali. Pela mão do professor Nuno Belo, que já faleceu. Foi meu professor também de escola. Foi ele que trouxe a prática do triatlo. Ele nasceu em Peniche. Eu nunca tinha feito o triatlo em Peniche. Vai acontecer agora, penso que é no dia 15 de junho. Eu fui fazer o triatlo de Peniche pela primeira vez também, e depois, quando eu entrei para a mentoria do Tiago, ele disse-me assim, não, se você vem para a mentoria vai ter que fazer o Ironman. Tipo, como é que foi saber isso? E eu que pronto, com alguma experiência já de vida, eu nunca digo que não a nada. Naquele momento eu disse, está bem, ok. E depois logo que se vê. Por dentro você xingou ele. Olha, por dentro eu dizia, não, impossível. Fazer 4 km a nadar, 180 de bicicleta e uma maratona, é impossível. Mas eu disse para mim, naquele momento é impossível. Só que depois tu aprendes a viver que tu deves viver a tua vida de decisões e não de condições.
E isto é mais uma chave que eu partilho contigo, é mais um driver mental que eu partilho contigo e que eu vivo e faço para viver todos os dias, que é a decisão de eu fazer o Ironman em outubro, quando eu a tomei em maio, é um problema para o meu eu do futuro, Completamente. não é? É um problema para o meu eu da frente, É. não é para o meu eu de agora. Eu agora não tenho condição, mas eu não estou a basear a minha decisão na minha condição. Eu estou a basear a minha decisão na minha vontade. Eu vou fazer. E a verdade é que houve várias peripécias. Eu gravei um documentário sobre a minha aventura do Ironman. Eu tive Covid em agosto, depois apanhei pneumonia, depois tive uma série de semanas sem treinar. Isso no preparo. Tudo isso da preparação. E a verdade é que eu cheguei ao Ironman, ao dia da prova, depois aconteceram várias peripécias, eu conto isso lá nesse documentário, que está no meu canal do YouTube, e que eu quando cheguei eu disse, eu só tenho que nadar e é só uma abraçada de cada vez. E o meu problema de nadar agora é só chegar ao fim da natação, depois logo vejo qual é que vai ser o problema a seguir. E na vida tem que ser assim. Quando nós pensamos, eu vou abrir uma empresa, vou criar um negócio, vou fazer isto, vou meter... É começar. É uma abraçada, é uma passada, é uma pedalada de cada vez. É só uma de cada vez. E à medida que vamos encontrando os obstáculos, vamos sabendo o que vamos fazer. Se nós já estamos a projetar muito para a frente, Dale Carnegie também diz que 85% das coisas que nós pensamos não acontece. Verdade. É verdade. Esse também foi um livro que me destravou e que me desbloqueou muitas coisas quando eu estava nesta autodescoberta. Porque eu tinha muitas coisas, tinha muitos pratos no ar, como aquele artista do circo que põe os pratos a rodar. Eu tinha muitos pratos no ar a rodar e muitos deles eram pratos que eu não queria manter no ar e que eu perspectivava sempre cenários e os cenários nunca são bons porque a nossa mente ela tem um viés negativo, não é? E esse livro tem várias histórias reais que ele de alguma forma documentou e ao ler esse livro houve várias coisas que me destravaram e uma delas é essa, que é 85% das coisas que nós pensamos elas não acontecem. E se nós formos avaliar e se nós formos escrever, realmente elas não acontecem. Portanto, é um momento de cada vez. A prova do Ironman expande a tua mente, tu inevitavelmente perante outras situações da tua vida, tu dizes eu já fiz um Ironman, tu próprio, a tua própria consciência diz tu já fizeste o Ironman, mas tu tens de estar sempre em constante desafio, porque a tua mente também te faz o contrário, que é, começa-te a dizer, tu fizeste porque estava bom tempo, porque não estava a água muito fria, porque não caíste de bicicleta, tiveste sorte, não tiveste no furo. Portanto, ao mesmo tempo que se tu não fores criando um ajuste à tua mente, ela vai estar sempre num processo de travagem. Porquê? A nossa mente só quer 3 coisas. Acasalar, comer e um sítio para ficar. Casa, abrigo, segurança. É só estas 3 coisas que ela quer. Ela está em constante proteção do teu corpo. E nós temos de estar em constante desafio para que ela entenda que há mais vida para além disso. Tu és capaz. Porque senão ela está sempre na contenção. É a vida, a sobrevivência. É isso mesmo. É isso mesmo. Portanto, tudo isto tem a ver com a nossa mente. Há muito, muito, muito por trás da nossa mente e que eu desvalorizava completamente. Eu vivia a minha vida focado e prego a fundo, como se costuma dizer o bom português, prego na chapa e seguia. Até que tive ali um momento difícil que nasceu principalmente na parte profissional por estar num ambiente tóxico, por viver diariamente dentro do ambiente tóxico, me fez criar algumas fragilidades e passei ali um momento bem difícil, precisei de ajuda e que entendi que a ajuda psicológica não ia fazer-me sair da situação e foi quando comecei a procurar autoconhecimento e eu não acho que as coisas por acaso, o Tiago, a plataforma, não aconteceram na minha vida por acaso. Foi uma coincidência. Jesuicidência. Obrigado. E isso levou-me hoje a transportar tudo isso para a minha vida profissional também, com muito mais sucesso, com muito mais resultados e com todos os dias a dormir de consciência tranquila. Incrível, hein? Qual foi, assim, o grande desafio que você teve, talvez durante a preparação, você já falou que foi doente, essas coisas, mas durante a prova, passou, qual o maior desafio? Passou naquela... O físico, foi a mente, e seja muito sincero, assim, porque eu sei que, legal, o físico, cara, deve pegar, o físico deve pegar, não é, eu já corri meia maratona, já corri
vai, 28 quilômetros, 28 e alguma coisa. Na hora você tá correndo ali, pega o negócio. Como que foi isso? Vai lá. Vou fazer por partes. Ok. Eu nasci em Peniche. Ok? Peniche tem mar. Eu toda a minha vida contactei com o mar. Marzão, olha só. Marzão, tô até mostrando na câmera aqui. E o mar em Peniche é mais quentinho, não é mais gelado. O mar em Peniche é capaz de... É mais revolto. É. É mais revolto. O que é que acontece? Eu sempre tive afinidade com o mar, porque eu, criança, ia para a praia, mexia lá as costas, só voltava quando era noite para casa. Eu sempre tive essa afinidade com o mar. E eu nunca na minha vida me passou pela mente morrer afogado. Ok. E eu no dia da prova veio-me isso à cabeça. É verdade. Lá está a nossa mente. Tentando te resguardar. Para não ir. Cara, a única coisa que eu posso jogar na mente dele agora, tu vai morrer. É isso mesmo. É sério? É verdade. Eu nunca tive esse pensamento. Nunca. Porque assim, apesar de eu ter passado por não ter treinado, eu não tenho técnica de natação, eu nunca fiz nenhuma aula de natação. Eu sei nadar aquilo que eu vi os nadadores nadarem, YouTube e alguns colegas que foram fazer aulas. Eu nunca fui nadar em piscina, nunca fiz nenhuma aula. Nunca fiz nenhuma aula. Porquê? Porque eu queria provar a mim próprio que era possível. Eu não fiz aula de natação, eu não fiz aula de bicicleta, não sabia fazer o bike fit e não fiz nenhuma. Eu corro daquilo que sei correr. Não sei, tenho técnica de correr, sei correr, mas não fiz nada, não fui procurar tecnicamente nada. Mas porque eu queria provar que a mim próprio que aquilo era um desafio e apesar de eu ter passado aquele momento sem preparação, eu sabia uma coisa, que a minha condição física ela era boa, ok? Eu fui fazer um ecocardiograma, não é um eletrocardiograma. Não tinha nenhum problema de saúde. Exato, eu fiz o check-up geral, que é aquilo que eu digo a toda a gente. Quem quiser fazer, pelo menos faça um check-up geral e ter a certeza que pode ir para a prova e que está em perfeita condição de saúde. Esse é o fundamental. Vamos lá. Desafio primeiro mental foi, eu veio-me essa situação à cabeça e disse, eu que hoje entendo como a minha mente funciona e isso ajuda. Um livro espetacular para entender como a mente funciona é o Can Hurt Me, do David Goggins. Falou. Não, antes de você falar, eu falei, cara, esse cara é mais louco do que o David Goggins. Não. É um livro que dá para que tu começas a entender como a mente funciona e quando tu entendes como ela funciona, tu consegues contrariá-la. Você já ouviu esse livro? Ou só leu? Eu já, não, só li. Posso dar um conselho? Claro. Escute o livro. Escute com um bom locutor. Eu escutei na Audible. Cara, é incrível. Eu escutava no ginásio. Ou quando eu tava fazendo o meu cardio. Posso falar pra você? Você se sente o coitado do super-homem. Quem é super-homem? É que você se sente incrível, porque tá aqui, ó, falando diretamente. Faça isso. Ok, vou fazer. Faça isso. Depois você me traz um feedback. Sim. Porque já leu o livro, já sabe do contexto, já gosta da personalidade. Eu admiro muito. Mas ouve. É incrível. É outra experiência. Obrigado. E então, passando essa situação da mente, o que é que acontece? A prova mais difícil para mim foi a água, foi a natação. Foi a prova que eu sofri mais. Por causa do psicológico. Por causa da parte física no final da prova. Eu no final da prova enjoei, não faço ideia porquê, qual foi o motivo. Foi talvez porque eu nadei com os ouvidos tapados, eu uso tampões, ou foi porque na natação tu vais sempre fazendo inspirações e expirações profundas, não é? Vais sempre e durante muito tempo, não é? Eu fiz a natação numa hora e 55 minutos e eu nunca tinha estado tanto tempo dentro de água. Nossa, eu acho que eu só consigo nadar, sei lá, 3 minutos. Eu ia falar 10, eu falei, não é 10, é uns 3, porque uma piscina de 25 eu só consigo ir, não consigo voltar 50 metros, não dá. E eu tenho um registro médico, porque eu antes da preparação, não só tratei-me com a minha médica, que é a minha médica de base, digamos, médica de clínica geral, mas também uma homeopata que acompanha, e eu sabia que a minha condição física ela não era a melhor, por causa de ter tido Covid, e depois pneumonia e tudo mais. Mas, isto para dizer o quê? Eu tenho um conhecimento dos limites, ou eu pelo menos tenho uma consciência dos limites do meu corpo. E quando eu cheguei ali aos 600 metros antes de terminar a prova da natação, eu passei muito mal. Eu estava muito cansado, estava enjoado, eu tentei nadar de costas, não consegui, parei, para além das câimbras que tive, não é? Logo aos 800 metros tinha câimbras, outra coisa que eu não sabia. Porque a prova do Ironman foi como na vida, eu fui descobrindo coisas porque eu nunca tinha ensaiado.
Portanto, eu nunca tinha nadado mais de 1500 metros. Portanto, eu nunca tinha pedalado mais de 50. Portanto, foram coisas que eu fui descobrindo ao longo da prova. Eu vou te chamar de doido mais uma vez. Tudo bem. Mas o que é que eu quero dizer às pessoas que me ouvem e que querem realmente entrar nesse grande desafio que é o Ironman, que vai expandir a vossa mente, que é possível fazer, é, essencialmente tem que ter consciência que se o vosso corpo está preparado para o esforço, porque o esforço vai ser pesado e principalmente depois da bicicleta. São 180 km, são quase 8 horas a pedalar e é dores nos ombros, é dores nas costas. É dores no cu. Como falam aqui em Portugal, é no rabo. É dor nas nádegas. Mas você tá muito bonitinho nas nádegas. Não, meu amigo, é muita dor. É muita dor, é muita dor. E depois a maratona, não é? O que é que acontece? Eu tive vários percalços na prova, não vou alongar aqui com pormenores, mas eu fui o último a entrar para a maratona. Eu fui o último atleta a entrar para a maratona e fui o último atleta da maratona até os últimos 10 km. E depois dos últimos 10 km ultrapassei 5 atletas e consegui concluir a prova. Uou! Porque quando a prova ela é um circuito fechado, tem 4 voltas. E então quando eu vinha à zona onde estava a minha mulher, os meus filhos e a equipa da plataforma, eles iam-me dando indicações, era, olha, tens de terminar a prova em X tempo, mantém o ritmo ou tens que acelerar o ritmo. E eu no final... Tinha um ponto. Você tinha um ponto, alguma coisa, ou na hora que passava na frente deles? Não, na hora que passava, eles às vezes corriam-se ao meu lado, davam-me algumas informações e iam-me dando algumas dicas. Então, quando eu entro para os últimos 10 km, eu sabia que estava atrasado para fazer a prova, para concluir a prova no tempo. Eu naquela altura já sabia que ia concluir, nem que fosse a passe, mas eu ia concluir. Aí, 10 km pelo menos, uma boa corrida, 50, 54 minutos. Exato. Pace bom, hein? Pace bom, mas eu já estava a fazer um pace quase de 9. Já ia muito. Já estava quase a caminhar mesmo. Já ia quase a caminhar, já ia muito, muito cansado. Dores eram muitas, já ombros, joelhos, tornozelos, já estava com muitas dores. E o que é que acontece? É a mente a funcionar. Tu dizes, não, eu vou concluir e eu vou concluir dentro da prova. Então tinha-me dito que a prova terminava às 16 horas e 15 minutos. E na realidade a prova terminava às 16 e 30 minutos. Ou seja, a informação estava errada, não sei, eu nunca soube se disseram errado, se me disseram só para me fazer acelerar. A verdade é que eu ganhei ali um último entusiasmo e disse, só faltam 10 km. Agora tens que dar tudo. E eu terminei em 16 horas e 22 minutos. Ou seja, 8 minutos antes da conclusão da prova. Incrível, parabéns. Parabéns. Você é um louco que concluiu. Não, completamente. Deixa-me só dizer-te uma coisa. Claro. Foi muito bom ter realizado a prova. Foi muito bom. Mas foi melhor ter visto colegas que hoje também fazem parte da plataforma, que viram, que acompanharam a minha prova e que eu entendi que eles foram transformados pela minha prova. Por causa da tua jornada ali na prova. E confissões de pessoas que depois disseram, eu fui impactado. Saber a história, saber a preparação e depois ver a prova. E eu tenho mensagens a dizer, quando eu te vi sair da água, nunca acreditei que tu fazias, nunca acreditei que tu ias chegar ao fim. Porque já teve vários problemas na água, né? Que é o primeiro circuito. E eu saí da água destroçado. E depois as pessoas no fim dizerem, eu nunca pensei que tu ias concluir. E vendo o esforço, aquilo que aconteceu na prova, a resiliência, o facto de nunca ter desistido, inclusive porque mandaram-me parar. E eu nunca parei. Eu conto isso também. Você conta isso no documentário. Conto isso. Legal. Depois me passas o link. O link pra gente colocar aqui nas descrições o teu canal do YouTube. Obrigado. E portanto é o quê? Tu vais dizer assim, tu farias tudo isto antes de seres o Carlos II? Provavelmente não faria. Eu sempre fui resiliente, disciplinado e tudo mais, mas provavelmente eu não teria concluído se eu não tivesse esta bagagem toda emocional que eu tenho hoje. Que eu transporto para todas as áreas, principalmente para a área profissional. Isso que eu ia te perguntar. Depois que você concluiu, depois das dores saradas, né? Depois, provavelmente, não sei se teve alguma lesão, alguma coisa, mas pronto. Depois de ter passado por esse processo de renovação, como que você transferiu isso para a tua vida? Não só na vida como um todo. Eu vou elencar aqui. Primeiro, profissional, que muita gente quer saber.
na tua vida conjugal e na tua vida pessoal. Como que você faz o link e transfere isso? O que que mudou? É. Sabes, não muda só uma coisa, é mais uma variável, é mais uma peça no puzzle, ok? O Iron Man é mais uma peça que encaixa com outras. Por exemplo, na profissional, o Iron Man trouxe-me uma clareza eh, ligada ao desapego financeiro, me faz só fazer. Eu hoje não faço negócios com pessoas que não sinto que devo fazer negócios só por causa do eventualmente ser um bom negócio. Não estou apegado ao dinheiro. O que é que eu faço? Eu sei que só tenho que fazer aquela tarefa continuamente. Eu já sei que sou eficiente e sou realmente eh, eficaz a fazer este tipo de negócio ou desenvolver aquela área de atuação. Então eu só tenho que repetir mais vezes até encontrar as pessoas certas. Porquê? Porque eu hoje estou desapegado. Obviamente que não, eu não ligo ao dinheiro. Não, eu ligo ao dinheiro. Dinheiro é importante, saúde financeira é importante para todos nós. Quem não põe pão na mesa vai ter um problema. Mas eu hoje não estou vinculado a isso. O Ironman o que é que me traz? Traz-me dizer, tu já fizeste o Ironman, portanto tu aqui só vais ter que fazer várias repetições até conseguires hum, o resultado que queres. Não é com esta pessoa, não forces. Vai ser com outra. E é continuar na busca, por isso. É continuar na busca. Costuma-se dizer que o cansaço é para todos, mas a exaustão é só para alguns. Forte isso daí. É, todo mundo tá disposto a ir até a exaustão. Para ir até a exaustão. E é um bocado isso, a exaustão vai trazer resultado. Para a área pessoal e familiar, eu tenho a certeza que para a minha esposa e para os meus filhos talvez não entendam muito bem porque são crianças, mas para a minha esposa foi assim ela dizia assim, eu sempre soube que tu eras capaz. Porquê? Porque ela conhece-me, mas uma coisa é ela saber que eu era capaz, outra coisa foi eu ter cortado a meta. E eu ter cortado a meta criou uma fasquia de se ele consegue fazer isto, ele também consegue lutar por outras coisas. E isso acho que não posso falar por ela, mas também a mim me criou uma estabilidade que é, perante qualquer desafio, se tu já fizesse isto, vais conseguir ultrapassar aquilo que for necessário fazer no teu relacionamento. Porquê? Porque é uma coisa que eu já fiz votos eternos, portanto, não há volta a dar. Portanto, vou ter que ultrapassar aquelas dificuldades do dia a dia ou aquelas situações que se prolongam por algum motivo. Eu só sei que tenho que permanecer. A permanência é aquilo que nos vai trazer resultado. Talvez fosse essa a palavra que estava a faltar aqui na parte profissional e na pessoal e no casamento, no relacionamento, é isso também, é permanência. É permanecer. É permanecer. Fazendo, casando, fazendo. O que eh, há uma frase que eu conjugo mais uma vez, que é mais uma peça no puzzle, que é quando o Pablo fala disto várias vezes, que é quando Jesus encontra-se com Judas, quando sabe que ele já o traiu, e ele o chama de amigo. E ele diz, então, mas como é que é possível? Acabou de saber que te foi traído e continua-se a chamar de amigo. E ele desmonta isto e diz assim, eu não vou mudar ser quem sou por causa daquilo que os outros fizeram. Eu vou continuar a ser quem eu sou. E eu transporto isso para a minha vida social e para a minha vida do meu casamento. Por vezes a minha mulher pode fazer uma coisa que eu não gosto. Ou zanha-se comigo, ou eu zanho com ela por alguma coisa. O que acontece? Eu não vou deixar de perguntar ou fazer alguma coisa que é um ato de carinho que quando eu faria se estivesse bem e que não houvesse aquela confusão. E eu hoje tenho essa consciência na mente e continuo exatamente da mesma forma, independentemente daquilo que acontece comigo. Caramba, no nome Iron Man não é à toa, né? Ah. Ele se transforma em Também. não é? Você homens e mulheres, obviamente, transformam humans. Cara, você me trouxe aqui é absurdo. Eu, por exemplo, quando eu fiz nunca tinha conseguido chegar a 1000 flexões. Comecei com 100 flexões e não é 100 de uma vez. Foram 10, 15, 20. Aí eu fui aumentando, eu fazia séries. É igual você falou, uma abraçada de cada vez, eu fazia uma série de cada vez.
E ele sentia, meu, invencível, sabe? E resgatar isso, se colocar um constante desafio, eu acho que é importante. E que quando você se colocou numa situação de exaustão tão grande, algo que jamais você pensou que iria conseguir, por isso que você trouxe, e E que eu nunca me tinha proposto a fazer. algo que nunca tinha se proposto, eu acho que esse é o ponto, nunca tinha se proposto a fazer, algo que jamais imaginou que poderia fazer, e mesmo assim fez. Qualquer outra coisa que vier depois disso é pequenininho, é pequeno. É isso? É. Cara, é incrível, incrível. Eu quero, antes de perguntar, eu quero falar com você. Você que quer se destacar assim como o Gesteiro se destacou. Você que quer trazer mais autoridade para a tua empresa. Você que quer criar sites e landing pages impactantes com percepção de valor, a qual você merece. Você precisa, aqui nas descrições, entrar em contato com o pessoal da Play Cine, porque eles são especialistas em criação de páginas, landing pages, criação de e-commerce. Você também que tem pretensão de criar o seu próprio e-commerce, faça o seu e-commerce com o pessoal da Play Cine, porque eles são especialistas nisso. E além disso, criar estratégias para que você possa alcançar um melhor resultado. Então o pessoal da Play Cine, eles fizeram essa vinheta que vocês viram. Eles fizeram essa logo aqui que vocês estão vindo. Olha que bonita essa logo aqui que eles fizeram. Aqui onde que vai ficar mais bonito para vocês verem aí, mais legível. Eles que tratam na minha árvore de links, está lá no meu perfil também. Inclusive, se você não segue no meu perfil, aproveita e corre lá para conferir tudo isso. Siga o pessoal da Play Cine e entre em contato com eles. Eles são de total confiança aqui do RotaCast, o Eric Ribeiro também. Bem-vindo à Play Cine. Somos um ecossistema exclusivo com a missão de impulsionar seu negócio. Potencialize suas vendas com e-commerce. Uma experiência imersiva da sua marca, com designs que contam sua história. Checkouts otimizados para seduzir e converter. Acelere seu negócio com páginas estratégicas, criadas para transformar visitantes em clientes. Filmes que vendem. Eleve a percepção da sua marca com um trailer cinematográfico que emociona e converte. Funis e automação inteligentes. Simplifique processos e transforme cada clique em uma oportunidade de venda. Play Cine. Do conceito à realidade. Agora, Cesteiro, eu quero perguntar, e da tua esposa? Ela concluiu, como é que foi a experiência dela também? Inclusive, a gente pode chamá-la aqui para depois contar a experiência dela. Quero esse negócio aqui. Ela neste momento está numa fase em que está-se a preparar mentalmente para fazer o Ironman. Ela já está em preparação. Ela está a fase mental. Vamos ver se ela Mas ela participou de algum? Não, ela no Ironman não participou, do triatlo só. Mas mesmo assim já é muita coisa. Sim, o triatlo sempre concluiu e foi ela que lançou a ideia dos triatlos. E fez, né? Não só fez o movimento e depois correu fora. Foi a boa líder, na verdade. Foi muito bom. E obviamente que ela sentiu-se transformada e tem sido transformada também por este movimento da plataforma, mas sem dúvida que seria uma oportunidade de trazê-la aqui, não é? E aí decidirás tu a falar também da parte de mulher, não é? Enquanto é um movimento de mulheres também, porque a plataforma não é só um movimento de homens, é um movimento misto, não é? Em que a família é um dos grandes pilares. E deixa-me dizer-te que estamos a falar do Ironman, estamos a falar da parte familiar, empresarial, dizer-te que existe também um movimento do qual o Tiago Rocha é precursor, é líder também, que são os legendários, que eu não sei se tu já ouviste falar nos legendários. Estou para me preparar também. Com o pastor Chepe, e que eu diria que o paralelismo entre o Ironman e uma experiência muito forte de autodescoberta e de entendimento do posicionamento do homem é os legendários. Eu fui fazer os legendários também, o primeiro em Portugal, o top de 990 eu fui fazer, e foi mais um
um degrau, foi mais uma fasquia, foi mais uma consolidação daquilo que é a descoberta do meu ser enquanto homem e daquilo que é o meu posicionamento não só familiar, mas também na sociedade. E que, aliado ao desafio do Ironman, ao desafio de escrever um livro, ao desafio de criar uma mentoria, ao desafio de vir falar sobre aquilo que é a minha transformação, a minha história de vida, eu diria que o Legendários traz uma consciência muito clara daquilo que se está a perder na nossa sociedade face àquilo que é o nosso papel como homens. E o Legendários é uma caminhada de descoberta também. E aqui que eu também te convido a fazer e a estar connosco nos Legendários, se tenho certeza que vai ser transformador na tua vida. Eu ia participar do primeiro, eu não consegui vaga. Do segundo, eu até cheguei a falar com o Thiago, mas eu já fiquei sabendo muito em cima da hora. E eu tentei, mas não sei, eu tentei. E o Thiago falou, não, depois, talvez eu tenha umas pessoas que desistem e tal, se o seu nome não estiver na lista, talvez a gente consiga. Mas aí eu acabei perdendo a data novamente. Eu quero sim participar, como os Legendários. Eu já participo de um movimento chamado Homens com Propósito. Não sei se já ouviu falar. Já. Do Rafael Nassif, meu amigão. Um grande abraço, meu queridão. E também foi transformador. Ele traz bastante coisa ali, né, do posicionamento do homem perante a sociedade e perante dentro das suas casas. Tem as 12 ou 13 virtudes, agora aumentou. Tem os 5 P's, que na verdade agora acho que são 7 P's do homem. Então, assim, eu acredito que os homens precisam bastante disso. Lá a gente fala bastante sobre essas coisas. E eu acho que o Legendários, ele alinha as duas coisas. Ele alinha. Eu não participei ainda. Eu tô falando pelo que eu vejo, pela percepção que eu tenho. Eu acho que ele alinha isso, algumas partes. Para mim, eu acho que ele minha 3 partes. Eu não quero me delongar no assunto, porque eu sei que se eu começar a falar do Legendários aqui, gente, eu sei que eu vou fazer um monte de perguntas, mas eu quero, a gente pode fazer depois só um podcast só para falar sobre isso. Mas eu acho que eu acredito, tá? Acredito no achismo ainda. Ele alinha em 3 pontas, que é justamente posicionamento do homem na sociedade e também na sua casa. E também pega bastante a parte física e psicológica, porque você fazia trilhas, essas coisas. E o primeiro eu sei que foi punk por causa do frio, essas coisas todas. Foi bem intenso. Então exige muito psicológico e emocional. E a terceira parte é a espiritual. Então eu acredito que são 3 pilares do ser humano, e aí eu vou trazer para minha parte, tá? Esquece aí todo mundo, eu vou trazer para mim, muito importante na minha vida. Então, acredito sim e eu quero participar. Bom, vamos alinhar isso. Agora eu quero pegar um outro ponto, pra gente partir para uma outra vertente, que se deixar aqui eu vou ficar falando um monte de coisa. Mas ó, eu queria pegar um ponto aqui, vamos lá, que é o seguinte, hoje, quais são os projetos, você falou que tem 3 empresas, eu queria que você falasse um pouquinho, né, das suas empresas e quais são as vertentes das suas empresas. Eu tenho uma empresa que nasce em 2023 de um projeto que eu já vinha a fazer há muitos anos, que é de importação e exportação do setor elétrico. A minha formação de engenharia traz-me estas bases e eu desenvolvi um projeto de uma empresa que se chama PowerT. Para quem quiser, pode ir ao www.powert.pt. Pode falar aqui para a câmera. Gente, se eu colocar aqui também, a gente pode colocar. E hoje temos sede no Lagoas Parque, em Oeiras, a nossa sede está lá. Bota. Essa empresa, ela hoje dedica-se inteiramente à importação e exportação, principalmente de produtos elétricos da China e da Turquia, principalmente. Legal. E que traz esses produtos para Portugal e principalmente para para os países da África lusófona, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé. Ok, então você faz exportação ou importação? Você faz importação da China? Eu faço importação da China e faço exportação para esses países. Então você é o elo que faz a distribuição. Não é verdade? Esse é um projeto. Mais produtos elétricos? Só uma palhinha. Sim, produtos ligados à rede de distribuição de média tensão e baixa tensão. Na realidade, tudo o que é não para residências, então. Não, é para a rede de distribuição de energia. Para a rede de aquisição, sim. Tudo o que tem a ver com a rede de distribuição elétrica em média tensão e baixa tensão, aquilo que nós vemos aí, esses postos, essas linhas que estão aí, para ser mais fácil para as pessoas entenderem, tudo o que tem a ver com isso, eu importo
e levo para estes países ou trago para Portugal. Essa é a empresa que neste momento também está dedicada a produtos alimentares, vitaminas, suplementos e também barras energéticas. É o negócio que começámos agora no mês de abril. Os encapsulados, essas coisas também. Exatamente, damos a Não, da elétrica para energia. De energia. Não, porque o conceito de importação e exportação ele está lá. Ok. A questão é só porque estamos a mudar o produto, mas o know-how de fazer importação e exportação ele já existe. A empresa já está. Só estão mudando o segmento. É o segmento. Porquê? Porque nós também temos uma outra empresa que faz gestão de cafetarias, comprou o Master Franchising há muitos anos, que entretanto no Covid desistiu do Master Franchising e nós continuamos sozinhos. Hoje temos escritório na 5 de Outubro, em Lisboa. Temos lá a nossa cafetaria que faz também a distribuição destes produtos. Está a utilizar a fazer a distribuição destes produtos. Os cafés, essas coisas. É, sim. Interessante. Mas isso importas de outro país? Isso importa esses produtos Da África ou do Não, Brasil? do Brasil. Do Brasil. Não sabes importar. Vocês fazem um blend e tal Fazemos um branding nosso e distribuímos aqui com a nossa marca. para as cafetarias. Para as cafetarias. E para tudo o que é ginásios, clínicas de estética, querem apostar nestas gamas de bem-estar, nós estamos a disponibilizar o produto. Ok. Wellness clubs. Qual que é o nome da... Tem marca ou não? Não Tem, Copel. Foi lançado agora recentemente. ok. É a sua marca. É a nossa marca. Ai, que interessante. Foi lançado agora. Não. Estamos agora nos primeiros passos. Gente, descafeinado? Até descafeinado. Então vamos trazer aqui para o RotaCast, que eu só tomo descafeinado. Vamos a isso. E depois temos uma empresa que faz consultoria, porque eu sou da área de gestão, já havia só empresas. Depois temos uma empresa que os 3 setores, não é? Importação e exportação, a área de alimentar, e depois temos a consultoria na consultoria damos assessoria de gestão, finanças, recursos humanos, tudo o que é necessário para desenvolver um negócio ou para otimizar processos de negócio. A consultoria é normal da área de gestão. Consultoria de gestão empresarial. Sim. Fazemos isso. Qual que é o nome? É WeOn. Nós ligados, WeOn. Nós estamos ligados. Exatamente, nós estamos ligados. Essa é a empresa também que arrancou com a mentoria e com a rota empresarial e com a LNR, que é o Leadership Management and Results, liderança, gestão e resultados, e que é a gestora desses produtos, da rota empresarial, que é um evento que eu faço com a minha esposa, de 2 dias para empresários, que está ligado à plataforma internacional, e depois a consultoria que prestamos a várias empresas que já prestávamos, pode ser uma avança, pode ser nós entramos e vamos falar em português, descascamos o negócio e fazemos entender ao empresário quais são as áreas onde é preciso fazer ajustes. Há sempre 3 coisas, que é o que faz e tem que deixar de fazer, o que não faz e tem que fazer, e o que já faz e é só ajustar para fazer melhor. São sempre só 3 coisas. E nós entramos nas várias áreas, na área de vendas, na área de marketing, na área de gestão, na área financeira, e vamos ver e vamos fazendo os ajustes para fazer principalmente com estes três pilares. É o que é que faz e tem que eliminar, o que não faz e tem que começar a fazer, e o que já faz e é preciso dar ali um jeitinho para a coisa funcionar melhor. Portanto, é essa a consultoria, nós já fazíamos isso há algum tempo, e agora impulsionámos esse negócio também e estamos a ajudar várias empresas a melhorar os seus resultados. Não, que legal. Eu sou mentor financeiro empresarial, né? E eu não sabia que você também seguia essas outras partes. Eu gostei muito do termo que você usou. Aquele faz, aquele que não faz e tem que fazer, e aquele que já faz e tem que melhorar. Gostei muito da nossa. Porque nós acreditamos que acreditamos e vivemos isso, que é aquilo que difere uma empresa grande de uma empresa pequena é só a quantidade de informação. Porque tudo aquilo que se faz numa empresa grande pode-se fazer numa empresa pequena. Todos os processos têm que ser simples. Se forem simples, são replicáveis. Tudo o que não é simples não é replicável. Então, se não é replicável, não é possível delegar. Então, o que é que nós apostamos? É que o empresário ele não deve sair 100% da operação, mas deve passar para a supervisão. E o que acontece muitas vezes é que o empresário está na operação. Está a apertar o parafuso, está a atender o cliente. Tudo bem, isso está tudo certo.
mas ele tem que passar para a supervisão e para supervisionar tem que delegar. Então tem que criar processos que sejam simples para poder replicar. Então é isso que nós ajudamos, esse passo a passo, nós damos porque é o que nós fizemos também. Para outros, não é? Porque eu até aos 43 trabalhei para outras empresas, como diretor, já agora nos últimos anos, e é aquilo que eu faço também nas minhas empresas. Portanto, e nós o que fazemos é, por desafio também do Tiago, começámos a proporcionar não só a mentoria, que são 2 dias connosco, mas depois também esta consultoria empresarial que dá para todos os negócios. Eu costumo dizer também que os negócios são todos iguais. E as pessoas ficam todas muito escandalizadas quando eu digo isto, porque dizem, não, o meu negócio é o mais difícil. Não, porque não é o negócio da estética que é o mais difícil. Não, a escola de condução é que é mais difícil. A restauração é que é mais difícil. As obras é que são mais... Não, todas as pessoas têm a ideia que o seu próprio negócio é o mais difícil. Porquê? Porque tem que gerir pessoas. E a gestão de pessoas, encontrar pessoas e recursos humanos válidos é bem desafiante. Então todas elas têm essa sensação. E eu digo, não, os negócios são todos iguais. Porquê? Eles só vivem de 2 coisas. Receita e custo. Todos eles têm receitas e todos eles têm custos. E no final, a gente quer que a diferença da receita e o custo, ela seja cada vez maior do lado da receita, não é? Mas a gente só precisa calcular isso. O que é que está a entrar de receita? O que é que está a sair de custo? Então, uma menos a outra, ela vai dar aquilo que nós procuramos, é maximizar a nossa margem de lucro, não é? Então os negócios são todos iguais. Nós só temos é que encontrar onde é que estão os gatilhos. Os gatilhos para trazer receita e os gatilhos da gestão do custo. Muitas vezes aposta-se muito em fazer gestão de custo. É importante, mas é muito importante pegar no nosso tempo, nos nossos recursos, para trazer mais receita. O custo aumentar não é propriamente um dado grave. O custo aumentar sem receita a entrar, esse é que é um dado grave. Agora nós aumentamos o nosso custo, se a nossa receita estiver a aumentar, de alguma forma está tudo bem, não? E nós o que ajudamos os empresários é encontrar este equilíbrio e a entender exatamente onde é que estão aqueles pontos que é preciso realmente mudar. Bom, hoje essas 3 empresas, claro que são segmentos diferentes completamente, né? Todos são bem diferentes. Hoje, a que mais traz resultado financeiro para você, bem aqui no meu pilar financeiro, qual das 3 são? Vamos ver, traz mais volume de faturação é a empresa de importação e exportação. Foi o que eu imaginei. O volume de faturação Eu já tenho fazem contas nós estamos com um volume na casa dos 3 milhões. Portanto, não dá para quantificar o número de visualizações. Estamos a falar na casa dos 3 milhões, só essa empresa. Isso por mês, por ano? Não, por ano. Por ano, tá falando? Por ano. Não. E aí depois tem a sua segunda, a empresa que é a dos alimentos. Essa está a começar agora, sabe? Então a segunda então é de consultoria. Essa está a começar, mas ela, com os estabelecimentos que tem, está a faturar na casa de 1 milhão. Muito bom, excelente. E você tem trazido esses produtos alimentares, você falou para festas, outras coisas também, mas principalmente suplementos e vitaminas e barras energéticas. Vocês já estão produzindo essa? Nós estamos a produzir lá e estamos a importar para cá, sim. Ok. Então estão produzindo tudo lá ainda. Estamos a produzir tudo lá. Isso foi alguma parceria? Como surgiu essa ideia de fazer? Na realidade, nós já tínhamos. Normalmente essas ideias vêm da mente criativa, que é a minha mulher. Okay? Eu tenho uma mente mais executora. Boa. Ela, apesar dela ser da área de economia e finanças, ela tem uma mente muito criativa. Ao contrário de mim, eu sou mais executor. Eu sou mais mão na massa. Tudo o que é para fazer, eu faço. É só dizer o alinhamento, eu vou e descasco a coisa, digamos assim. E a ideia, ela já tinha esta ideia há muito tempo. E nós entendemos que hoje em dia, e também por aquilo que nós vivemos, que é procurar o nosso bem-estar, e nós sabemos que os nossos alimentos cada vez estão mais degradados com tudo o que é químicos. Então nós entendemos que no futuro vai haver cada vez uma maior pesquisa por produtos de bem-estar. As pessoas estão a procurar cada vez mais suplementos alimentares, não só para quem faz desporto, muitas vezes até a vida mesmo, para as crianças, para os idosos e tudo mais, para a vida, para melhorar a nossa qualidade de vida. Eu costumo dizer que eu hoje já não estou na idade da performance, eu hoje estou na fase da performance, estou na fase da longevidade. Eu hoje preparo-me para viver uma melhor velhice. Apesar de eu estar com 46 anos, ainda estou noutros anos, 46.
mas eu não sei que fórmula esse pessoal usa aqui não. Não sei se é o vinho, não sei se é o azeite, eu não sei se é o lifestyle, eu não sei, porque esse pessoal, cara, vai em cabelo, gente, olha isso, olha o tamanho do cabelo deles. Olha, não tem nem ruga, olha só as minhas, eu não tenho nem 40 anos. Posição, só, eu acho. Tem que arrumar alguma desculpa aqui, mas tá muito bem, parabéns. Obrigado. Eh, e nós acreditamos nisso e é uma tendência que eu julgo que é natural as pessoas procurarem cada vez alimentos mais saudáveis. E esses alimentos saudáveis, eles ainda são um pouco caros. E acreditamos que maior competitividade vai baixar os preços, vai trazer mais procura. E, portanto, entendemos que seria já estávamos no ramo, entendíamos que era uma boa aposta e é isso que nós esperamos que vá acontecer no futuro. Não, isso é muito interessante. E isso é uma pergunta que eu quero fazer. Por que não já investir, por exemplo, numa marca, já que você está dentro desse mercado de importação e exportação, por que não trazer uma marca já conhecida e fazer somente a distribuição, ao invés de lançar a própria marca? Na realidade, isso tem a ver com uma questão estratégica, não tem a ver com. O que é que eu costumo dizer nos negócios? Nós só sabemos se vai ser bom depois de testar. Ok? Na realidade, isto é um teste. Nós podíamos ter trazido uma marca e o que é que acontece quando nós fazemos a marca? É que a marca, para desenvolver a marca, normalmente há um contrato. Por algum motivo o contrato corre mal e a marca já está implementada no país. A marca segue sozinha e tu ficas sem nada. Portanto, é uma questão estratégica. Eu prefiro desenvolver a minha marca, começar do zero e começar grão a grão, do que estar a vir trazer o nome de uma marca e desenvolvê-lo e da amanhã deixa de ter a distribuição dessa marca. Portanto, a minha marca eu hoje posso produzir contigo, amanhã posso produzir com outra fábrica e é a minha marca. Vou começar do zero. Mas as empresas todas grandes um dia foram pequenas. Sim. Não, faz muito sentido o que você falou e o que você falou, né, de produzir com outras fábricas, isso também é importante. Eu fiz essa pergunta porque às vezes dá muito mais trabalho, porque as pessoas não conhecem tua marca, tá verdade? Então assim, é a marca do Carlos Gesteiro. Entendeu? Ninguém conhece a marca, independente do nome. Não, é uma Max, é uma Prozis da vida, sei lá, alguma coisa aí. Tem várias outras marcas, só assistir, entende? Então, é de maneira, tipo, a construir uma marca. A Prozis também deve ter começado pequeno. Todas Eu tô vendo esse movimento. Então, eu tô de ouvido atento e de olho aberto. Entendeu? Porque já me fizeram uma proposta. Como eu sou também ligado ao desporto, e as pessoas me seguem, sabe? Aí eu posto meu treino praticamente todos os dias. Ontem mesmo, se for dizer, você vai ver lá, eu treinar lá na Mister B. Hoje eu saio daqui, vou almoçar, vou pra Mister B treinar. Treinei sábado e domingo, porque eu não consegui treinar. Então eu tô muito ligado. Por que minha esposa já falou? E aí quando você falou, eu falei, isso, usar porque minha esposa falou, por que você não abre um canal? Por que você não abre um canal que ela fala, não do YouTube, mas sim, tipo, um canal de comunicação, um canal de suplemento. Vou começar a pensar mais nisso. Vou começar a pensar mais vamos fazer isso junto também. porque faz muito sentido. Faz muito sentido. Agora, uma outra coisa aqui, até a gente partindo pro final, que eu me empolguei aqui, gente. Já temos mais de 1h30, quase 1h30 aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Isso aqui é só do xizinho, tá, gente? É que você tá voando. Ó, bonitinho, mas meu celular tá aqui atrás. Aqui, viu? Ó, 2 perguntas pra gente partir aqui pro final, sim. Vamos lá. A primeira pergunta é: qual o conselho que o Carlos de 15, 20 anos atrás, né, de 20 anos atrás, daria pro Carlos de hoje? Essa é a primeira. Depois você responder, eu faço as outras. Tem mais 2 perguntas, vamos lá. Olha, o maior conselho que eu daria ao Carlos de há 20 anos atrás era que não ficasse por fazer na vida às vontades dos outros. Quisesse a própria vontade, que não se preocupasse com o futuro profissional e que fizesse aquilo que tinha na vontade de fazer. E o conselho que eu daria ao Carlos é aquilo que eu dou hoje a todas as pessoas que querem ter negócios e são ambiciosos e querem prosperar financeiramente. Vão trabalhar, vão aprender, independentemente daquilo que vão ganhar. Se queres abrir um negócio, vai trabalhar para alguém que já tem um negócio. Vai entender de tudo, dos clientes, dos fornecedores, dos produtos,
da dinâmica de pessoas. Era esse o conselho, esses 2 conselhos que eu dava. Era não fazer, não ir eu fui estudar uma coisa que eu não queria estudar. E eu hoje daria o conselho aos meus filhos é: não faças a vontade de outra pessoa, vai fazer aquilo que tu realmente tens vontade de fazer. E que se tu quiseres, abrir um negócio em qualquer coisa que seja, qualquer área, vai primeiro trabalhar para alguém que já tem. Para testar, para ver como é que é o chão de fábrica, né? É aí que está o know-how de tudo. É aí que está todo. Muitas vezes não temos a consciência de ter a sorte que alguém nos está a pagar para nós aprendermos. Que aí é o que eu digo hoje aos meus funcionários. Eu pergunto-lhes sempre quais são os teus maiores sonhos, e eu estou cá para te ajudar a proporcionar os teus maiores sonhos, e eu não te quero ver daqui por algum tempo, porque isto é só uma fase. Tu só vens aqui para aprender e ir embora, e eu ainda te estou a pagar para tu aprenderes. Ok, gosto muito dessa analogia. Agora, uma outra. Qual o conselho que Carlos, de 15 anos, de 20 anos atrás, daria para o Carlos de hoje? Opa, essa é difícil. Eh, eu vou dizer-te que o Carlos de há 15 anos atrás, ele era muito, muito diferente do Carlos de hoje. E talvez, e não estou a dizer que eu há 15 anos atrás fosse mais simples do que sou agora, mas era uma pessoa que tinha muito menos autoconhecimento. Hum, eu acho que o Carlos de há 15 anos atrás não podia dar nenhum conselho ao Carlos de hoje, porque tudo aquilo que eu fiz lá atrás, eu acertei algumas, mas errei muitas. Portanto, acho que não havia nada que o Carlos lá de trás me pudesse ensinar hoje. Boa. E agora, para a gente finalizar, se você partisse para o Papai do Céu hoje, morresse, o que e você gostaria de ser lembrado aqui na Terra? Opa, a pergunta foi guardada para o final. Olha, eu gostaria essencialmente que os meus filhos, não é, que fiquem cá por muitos anos depois de mim, que, que fiquem com o ensinamento de que tudo depende deles, e que o pai foi um exemplo de um bom treinador, de um pai que fez o melhor por eles e que transformou principalmente a vida deles, e que por aquilo que fez, pelos valores que carregava, transformou os outros. Era isso que eu gostava de ser lembrado, principalmente pelos meus filhos. Vi se perguntar, os PT mega pessoa. Sim. Pergunta forte, né? Foi forte, foi forte, foi forte. Não, só estou com cá os meus filhos aqui na equação porque também não consigo imaginar de viver a minha vida sem a minha mulher. Portanto, não estou a conseguir pensar que ela fica ou que eu fico sem ela. Mas foi logo aquilo que me veio à cabeça, foi os meus filhos. E além dos seus filhos? Pelo que gostarias de ser lembrado? Olha, sabes, essa pergunta é uma pergunta, eh, talvez a minha resposta ela não seja boa, porque na realidade o meu ego é pequeno, ou seja, eu não estou preocupado com aquilo que os outros vão pensar de mim. Não, eu hoje cada vez mais vivo a minha vida, com aquela frase que eu te disse ainda há pouco, o driver mental, que é: a tua opinião não comanda a minha vida. Agora, obviamente que eu quero deixar um legado aqui na Terra, e eu tenho alguns objetivos, tenho alguns sonhos, principalmente de construir uma escola em Moçambique, e eu gostava de conseguir realizar esse sonho de deixar uma escola em Moçambique. Se eu fizer isso, vai haver gente que vai dizer: foi só para mostrar, vai haver gente, tão bom. Na realidade, a opinião dos outros ela é muito divergente, independentemente daquilo que a gente faz, não é? Portanto, eu diria-te que eu julgo que, com aquilo que eu vivo hoje e com aquilo que eu acredito hoje, a mensagem que eu passo para os outros é que eu estou cá
para os ajudar a passar só por esta fase e a melhorarem. É só isso. Eu vejo-me como um treinador de pessoas também. Incrível, incrível. Até abrir a câmera aqui. Obrigado pela presença, obrigado pelo teu tempo, pela disponibilidade, obrigado pela tua partilha, obrigado pela tua partilha. Prazer imenso ter você aqui. A câmera vai acabar o REC, mas a gente vai continuar aqui, vamos continuar nessa conversa. Um grande abraço, muito obrigado, muito gosto. Quero, inclusive, fazer um treininho com você. Vai ser um prazer. Quero ter o prazer de conhecer a tua família, o prazer de conhecer a tua família. Vai ser um gosto muito grande. Como já gostam de Alcaravana, isso aqui a gente nem contou porque não deu tempo. Já tiveram experiências de Alcaravana. Venham para Alcaravana, minha esposa também vai chegar agora dia 20 de junho. E bom, paras o carro aí, ou pegas uma autocaravana, venha parar aqui, a gente vai trocar uma ideia, vai ser um grande prazer, muito obrigado. E a porta, não só do podcast, porque isso aqui é só um programa, mas a porta da minha casa tá aberta para você. Igualmente. E eu não falo isso para toda a gente. Obrigado, tá? Me senti muito confortável aqui com você. Me simpatizei muito. Obrigado. Nessa vista maravilhosa que vocês estão aqui, olha só que linda essa vista. Quero convidar você para fazer o quê? Inscreva-se no canal, ativa o sininho, o danado do sininho. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, faz esse favor para você e pra gente aqui também. E agora eu acho que já mereceu o like, na verdade. Merece, coloca o like e detalhe, não compartilha, não fica só para você, compartilha, porque eu acredito que muitas coisas que nós falamos aqui pode atingir muitas pessoas. Então, ficamos por aqui com mais um programa RotaCast oficial e te vejo no próximo programa. Simbora!